E hoje eu queria falar assim sobre aquele que quando a gente fala o nome dele, logo vem um sorriso no nosso rosto, assim. Quando a gente fala o nome dele, o nosso coração sempre dá uma acelerada. Ele é o amado das nossas almas, amém? E o quanto essa igreja ama Jesus. Eu queria falar sobre Jesus e eu queria que você fechasse seus olhos no seu lugar um pouquinho. Queria que a gente estivesse orando. Feche seus olhos onde você está, Pai. Nós queremos te agradecer, Deus, por essa igreja tão especial, por esse momento aqui. E o que alegra tanto o meu coração, os meus irmãos que são um referencial para mim, mas acima de tudo é vir aqui e sentir tua presença nesse lugar. O quanto eles têm fome e sede do Senhor. Então, Jesus, que a gente possa responder a quem o Senhor é nessa noite. Que a nossa vida possa responder a quem o Senhor é nessa noite. E que o Senhor se revele para nós mais um pouco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Bem breve aqui, Deus colocou no meu coração para a gente estar compartilhando um pouco sobre quem Jesus é. E vi nessa casa aqui falar isso. Vocês estão sempre meditando, falando, pensando em quem Jesus é. E tem uma pergunta que eu acredito de todo o coração, que é a pergunta mais importante da nossa vida, essa pergunta assim. E a pergunta é muito simples, mas ela é muito profunda também. É quem Jesus é para você? Essa é a pergunta da nossa vida. Essa é a pergunta que a gente responde sim com os nossos lábios, mas que a gente responde com a nossa própria vida. Quem Jesus é para você? Eu estou aqui nessa noite para perguntar para você que está aqui nesse templo, nessa igreja tão especial, quem Jesus é para você? A gente precisa dar uma resposta para os céus de quem Jesus é, e a nossa vida acaba respondendo a isso. A gente responde sim com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com as nossas canções, mas a nossa vida precisa responder a quem Jesus é. Em Mateus capítulo 16, não é o texto que a gente vai estar lendo ainda, mas Jesus estava, eu sei que você conhece a história, Jesus estava caminhando para Cesareia de Filipe com seus discípulos ali, aí de repente ele para, e aí ele pergunta assim, olha, quem os homens dizem que eu sou? E aí a gente pode pensar assim, olha, que pergunta meio estranha, será que Jesus estava com a autoestima baixa? Será que Jesus estava com crise de identidade? Gente, desde os 12 anos, Jesus estava sentado no templo, conversando, perguntando e respondendo. E quando os pais deles voltaram para perguntar, falou, meu filho, já tem dias que a gente não te vê. Ele fala assim, eu estou na casa do meu pai. Desde sempre, Jesus sabia quem ele era, a identidade dele de filho amado, de o Messias enviado para nós. Jesus não estava ali com uma crise de identidade ou com a autoestima baixa para perguntar para os discípulos. É porque é a pergunta da nossa vida, galera. É porque é a pergunta que a gente tem que responder com a nossa vida. E aí você sabe, eles vão responder lá, alguns dizem que o Senhor é João Batista, Elias, Jeremias, alguns dos profetas. E aí ele vai perguntar assim para os discípulos dele, quem vocês dizem que eu sou? E a pergunta que eu queria fazer nessa noite é, quem Jesus é para você? Quem Jesus é para mim? Galera, muito mais do que frequentar uma boa igreja, do que ter a comunhão. Além disso, acima disso, a resposta da nossa vida tem que ser quem Jesus é para você, quem Jesus é para mim. A nossa fé tem que estar fundamentada nisso. E aí eu sei que você sabe, Pedro se levanta e fala, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi nem carne, nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. A minha oração é que o Pai revele quem o Filho é aqui nessa noite, ainda mais para nós. E aí, quando a gente responde a quem Jesus é, Ele responde de volta a quem nós somos. Ele fala assim, você é Petros, você é um pedaço dessa rocha, eu sou a rocha e eu vou edificar a minha igreja sobre ela. A igreja de Cristo está fundamentada em cima de quem Jesus é. Ele é a nossa pedra angular, Ele é a nossa rocha que nunca vai se abalar. E Ele responde de volta. Quando a gente responde a quem Deus é, Ele vai nos responder de volta quem nós somos. Ele nos dá identidade, Ele nos dá propósito. Ele revela o propósito dele para a nossa vida, quando a gente responde a quem Ele é. E a gente precisa fundamentar a nossa vida sobre quem Jesus é.
mais uma vez eu vou insistir para a gente aqui nessa noite. E eu sempre tenho que estar respondendo isso. Quem Jesus é para mim? Sabe por quê, galera? Principalmente quando vem o dia mal. Lucas capítulo 6 fala que, já vou ler o nosso texto, mas Lucas capítulo 6 fala que um homem cavou profundo, encontrou a rocha e construiu a casa dele sobre a rocha. E gente, não tem como a gente construir a nossa vida cristã, o nosso ministério, nada sobre uma pessoa, sobre um relacionamento com um namorado, sobre uma igreja. Não dá para construir a nossa vida cristã em cima de quem um líder é. Não dá para construir a nossa vida cristã em cima dos nossos sonhos, projetos, planos. Não dá para a gente fundamentar a nossa existência, a nossa vida cristã somente no relacionamento que a gente tem na igreja, que é importante demais. Mas, gente, isso tudo pode acabar se abalando. Líderes se abalam, pessoas estremecem, relações às vezes que nós temos dão uma estremecida, sonhos que às vezes a gente tem, ministério, trabalho, líder, qualquer coisa, muitas coisas estremecem e às vezes caem, mas Jesus é a nossa rocha que nunca vai se abalar. Todo mundo que está aqui, jovem, adolescente, constrói a sua vida em cima de quem Jesus é, amém? E responde nessa noite a essa pergunta, quem Jesus é para você? E para a gente falar um pouco aqui pelo menos de quem Jesus é, porque para falar da pessoa, a gente vai passar a vida eterna é conhecer a Deus e o seu Cristo, a gente vai passar a eternidade conhecendo a Jesus. Mas para a gente falar um pouco de quem Jesus é, a gente tem que olhar para a palavra de Deus. Tem uma frase do John Stott que eu gosto muito assim. A Bíblia, ela é o prisma pelo qual a luz de Cristo ela se decompõe nas suas múltiplas e admiráveis cores. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ter uma resposta de quem Jesus é. Amém? Então eu queria que você abrisse sua Bíblia em João, capítulo 1. João, capítulo 1. A gente vai ler do 1 em diante. Quem achou, dá um glória a Deus fazendo um favor. Quem Jesus é para mim, quem Jesus é para você. E aí o texto vai falar assim, olha. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Havia um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. E esse veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para que eram os seus, e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, a todos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Esse texto e essa pergunta, antes da gente falar sobre o texto, eu queria que a gente, falando dessa pergunta também de quem Jesus é, não sei se você já ouviu a história do avivamento do País de Gales, alguém já ouviu a história do avivamento do País de Gales? É uma história muito linda assim, e ela começa com essa pergunta também. Na verdade, até uma amiga de vocês, eu posso chamar uma amiga nossa, né? A Carol Basso, ela está pesquisando sobre a história do avivamento do País de Gales, e o avivamento do País de Gales começa, na verdade, a centelha, porque já tinha décadas de oração por aquele país ali. Depois chega o pastor Evan Robert com alguns jovens ali, com alguns adolescentes, ele está sentado numa reunião de oração, e ele faz essa pergunta: quem Jesus é para você? E tinham talvez ali por volta de 8 jovens assim, adolescentes na verdade. E aí eles vão respondendo, talvez de uma forma meio genérica assim, olha, Jesus é a estrela da manhã, Jesus é o Deus distante. Até ele chegar numa menina chamada Florence assim. E ele pergunta: Florence,
quem Jesus é para você. E aí ela dá essa resposta: olha, Jesus, Ele é tudo para mim. Jesus, Ele é tudo que eu tenho. E naquela pequena reunião de oração ali, foi uma centelha que incendiou aquele país. Vocês estão prestes a chegar numa conferência, né, que é a Spark, que é essa centelha. Que aqui na INA, em nome de Jesus, aconteça um avivamento ainda maior. Respondendo a quem Jesus é. Muitas vezes, só um parênteses antes de a gente voltar para o texto aqui, parece que essa palavra avivamento, assim, na nossa nação, ela foi um pouco desgastada. E tem muitos jovens que parece que não acreditam mais no avivamento. Quando a gente responde a quem Jesus é, pode ser uma faísca que vai incendiar ainda mais a INA aqui em nome de Jesus. Amém? E aí, voltando para o texto aqui, você sabe, esse texto foi escrito, o Evangelho segundo escreveu João aqui, foi escrito pelo apóstolo João, que era esse apóstolo ali que era bem chegado de Jesus, assim. Então, quando a gente vai olhar para quem Jesus é, a gente vai olhar para um texto aqui que foi um amigo de Jesus bem próximo que escreveu, porque tinha multidão, tinha os seguidores, tinha os 500 discípulos, tinha os 70 que foram enviados, tinha os 12 apóstolos, dentro dos 12 apóstolos tinha os 3 mais chegados que eram Pedro, Tiago, João, no barquinho lá, e tinha João, que era o mais próximo, assim, que deitou a cabeça no peito de Jesus e que ouviu as batidas do peito de Jesus. Sabe, a gente pode ser mais próximo de Jesus ainda, amém? Você pode escutar as batidas que estão no peito de Jesus, você pode se aproximar dele. Só que parece assim que o lugar de João, ele sempre está vago, sim ou não? Porque é um lugar assim que para a gente sentar ali e ter essa proximidade com Jesus, a gente vai ter que pagar um preço maior também. João foi quem acompanhou Jesus na crucificação, mesmo que fosse de longe, porque os outros todos tinham fugido. Se a gente quiser ser mais amigo de Jesus, a gente corre o risco de perder a nossa vida, de gastar a nossa vida por Ele. E é isso que a gente está querendo fazer aqui, amém ou não amém? Então, o Evangelho segundo João, escrito pelo apóstolo João, que todo mundo aqui conhece, esse Evangelho foi algumas coisas, só uma coisa aqui, galera, esse contexto é tão lindo para a gente entender um pouquinho melhor quem Jesus é. Esse amigo de Jesus escreve, que é o apóstolo João, e ele escreve no final do 1º século já. Ele foi o último dos evangelhos a ser escrito. Mateus, Marcos e Lucas, que são os evangelhos sinóticos, que são os evangelhos semelhantes, ali já tinham sido escritos, e eles já circulavam aproximadamente 20 anos já na igreja primitiva, e João ele vai escrever no final do 1º século, assim, após 20 anos já que os evangelhos sinóticos já tinham sido escritos, e João ele tem um propósito muito claro ali. Ele tem um propósito de revelar Jesus como Deus. O Evangelho, segundo escreveu João, o propósito é revelar que Jesus ele é Deus. Por que que isso é tão importante assim? Porque João vai revelar Jesus ali, os querubins, eles têm a face, os 4 lados ali, uma face de homem, né? Lucas escreve como o homem perfeito, assim. Marcos vai escrever o Evangelho, Jesus como servo, a face do novilho ali. E Mateus vai escrever o Evangelho dele aos judeus para mostrar que Jesus era rei, a face de leão. E faltava uma, que era a face de Deus. Por que que João se importa em escrever para a igreja universal como um todo que Jesus era Deus? Porque ele precisava combater uma heresia da época, que era uma heresia que era muito nociva assim, para o cristianismo naqueles dias, que é o gnosticismo. Bem rapidamente aqui, talvez um pouquinho mais a grosso modo, assim, o gnosticismo era uma corrente filosófica, assim, religiosa, que fazia um sincretismo religioso que juntava... Meu Deus, está parecendo escola dominical, mas daqui a pouco vai fazer sentido melhor. Mas o gnosticismo, ele juntava ali a filosofia grega, por exemplo, as leis romanas, juntava o cristianismo já, esse gnosticismo embrionário aqui do começo do século, que depois foi dito que é o gnosticismo propriamente dito, e aí eles acreditavam que através do conhecimento
eles poderiam transcender e alcançar um nível superior, e alguns deles se diziam iluminados. Então esses gnósticos achavam que através do conhecimento eles poderiam transcender e tudo mais, e eles faziam uma mistura ali de todas as coisas, assim. Só que tinha algumas coisas que eram muito perigosas para o cristianismo ali no começo, e uma heresia que poderia atrapalhar muito a igreja de Cristo. Por isso que João escreve para combater o gnosticismo. Os gnósticos, eles acreditavam que existia um logos. O logos era uma lógica que governava o universo. E esse logos era uma lógica impessoal, distante, e que governava o nosso universo. E se eles estudassem essa lógica, se eles aprendessem, eles poderiam transcender e alcançar um outro nível, assim. Outra coisa do gnosticismo que era muito nociva para o cristianismo lá, e esse amigo chegado de Jesus que deitou a cabeça no peito dele e ouviu as batidas do coração dele, ele escreve para combater o dualismo, porque esses gnósticos, eles acreditavam que a matéria era má e o espírito era bom. E qual que é o problema disso? Por que isso foi muito nocivo? E João, o amigo chegado ali de Jesus, escreve para combater. Porque se a matéria é má e Jesus encarnou, Jesus se tornou carne, então Jesus não é Deus. Ou se Jesus é Deus, então ele não veio em carne, ele é espírito. E o próprio João escreve assim, para a gente testar os espíritos. Pergunta para um espírito se Jesus veio em carne ou se ele veio em espírito. Se veio em espírito, que ele seja anátema, porque Jesus encarnou. João começa a combater, o apóstolo Paulo começa a combater o gnosticismo. Então o gnosticismo fazia esse dualismo assim. A matéria é má, o espírito é bom. Se Jesus encarnou, então ele não é Deus. Agora, se Jesus é Deus, então ele não encarnou. E aí por isso que é muito lindo esse texto. Porque esse amigo chegado de João ali, chegado de Jesus, que correu o risco de ser crucificado junto com ele, que deitou a cabeça no peito dele, que muitos de nós querem esse lugar de João, mas poucos de nós querem pagar o preço de sentar lá. Esse que é o problema. Ele escreve, e é muito lindo como ele escreve, porque ele vai usar as palavras que foram usadas em Gênesis também. Lógico, aqui no grego, lá no hebraico. Mas ele vai falar assim, ó, no princípio. Igual no princípio Deus criou os céus e a terra. João vai escolher, inspirado pelo Espírito Santo ali. No princípio ele era o verbo. No princípio ele era o logos. Porque no texto original aqui, logos foi traduzido para verbo, assim. Então, se os gnósticos, que eram uma heresia da época, que estavam tentando negar a divindade de Jesus, o amigo dele que colocou a cabeça no peito dele escreve assim, ó, no princípio ele era o logos, e o logos estava com Deus, e o logos era Deus. João estava escrevendo aqui para combater o gnosticismo, para revelar quem Jesus é para nós. Se os gnósticos pensavam que existia uma mente, uma lógica que regia o universo, João está falando assim, existe sim uma lógica que rege o universo. Essa lógica é Deus, e essa lógica é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, ele é Deus. Quem Jesus é para você? Quem Jesus é para mim? Jesus, ele é Deus. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por isso que João, esse amigo chegado, e às vezes o convite que Deus está fazendo para a gente aqui nessa noite é para se aproximar dele, para ser um amigo chegado dele, para pagar esse preço de conhecer mais a Jesus. Por isso que João, ele escolhe 7 sinais, e fala de 7 sinais aqui nesse livro que ele vai escrever. E ele também escolhe 7 vezes que Jesus diz que ele é o eu sou, para mostrar que Jesus é Deus, revelar que Jesus é Deus, que Jesus é o Logos de Deus que se fez carne. Ele escolhe 7 vezes que Jesus fala assim, eu sou. Essa
frase, essa expressão eu sou, é usada pelo próprio Deus, porque quando Moisés chega ali na sarça ardente, tem aquela revelação e o próprio Deus envia ele fala assim: quando eu for lá diante dos egípcios, quem que eu vou falar que me enviou? E aí Deus vira para Moisés e fala assim, ó, fala que o eu sou te enviou, Moisés, porque eu não tenho um nome que vai me definir, eu não sou como os outros deuses do Egito, vários deuses no Egito, eu sou o Deus que criou todas as coisas, sou o único e verdadeiro Deus, eu serei o que eu quiser ser, eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, eu abençoarei quem eu quiser abençoar, Moisés. Fala que o eu sou te enviou. E essa terminologia eu sou é usada para Deus. E 7 vezes aqui esse amigo de Jesus, que é João, escolhe 7 vezes, que é o número da perfeição aí, para relatar que Jesus é Deus. Jesus falou assim: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Jesus Cristo, Ele é o grande eu sou. Jesus, Ele é o Logos de Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Jesus, Ele é Deus, Jesus é o Logos que governa todas as coisas, tudo que foi feito através dele. Ele é a palavra de Deus, por meio da qual todas as coisas foram criadas, invisíveis e as visíveis, sejam tronos, sejam soberanias, todas as coisas foram criadas por Jesus. Ele é o Criador de todas as coisas, Ele governa todas as coisas, Ele sabe o nome de cada um, Ele sabe a aflição que está dentro do seu peito, a expectativa que está dentro do seu peito, a alegria que você quer viver, tudo, Deus sabe de todas as coisas. Jesus é esse Deus que encarnou, que veio aqui. Quem Jesus é para você? Será que Jesus para mim é um Deus distante? Será que Jesus foi um profeta? Será que Jesus foi uma figura histórica? Jesus pode ser indiferente para muitas pessoas aí fora, mas para nós que estamos sentados aqui dentro nessa noite, Jesus Cristo, Ele é Deus, Ele é o Logos de Deus, Ele é o Verbo de Deus. A nossa vida responde a isso, galera. E a nossa vida cristã está baseada em quem Ele é. A gente não pode fundamentar a nossa vida em cima de ministério, tudo isso é maravilhoso, em cima de líderes, por mais que eles tenham os melhores líderes de jovens do Brasil. Não dá para fundamentar a sua vida, a minha vida cristã, em cima de um relacionamento, um sonho, um projeto. Quem Jesus é para você, a nossa vida responde a isso. Ninguém vai estar indiferente diante dessa pergunta. E aí esse amigo dele, João, vai escrever e vai falar assim: Ele é o Logos de Deus, Ele é o Verbo de Deus e Ele é eterno, porque no princípio Ele já estava com Deus, tudo foi feito por Ele. E Ele é Deus, amém? E aí para a gente levantar e orar daqui a pouco, quem Jesus é para nós? Jesus, Ele é Deus, amém? A palavra nos revela que Ele é Deus, Ele é o amado das nossas almas. E se os gnósticos criam lá que tinha um Logos impessoal, distante, para eles acessarem se o Logos assim, é uma lógica que rege o universo e é impessoal, a gente pode estudar esse Logos e conhecer mais a Ele. Agora, Jesus, Ele se fez carne. Jesus, Ele é Deus e Jesus é uma pessoa. E aí é muito diferente. Se a gente quer conhecer uma matéria, a gente estuda uma matéria. Se a gente quer conhecer uma pessoa, o que a gente tem que fazer? Relacionamento. Ei, jovem e adolescente que está aqui nessa noite, quem Jesus é para nós? A nossa vida grita isso, as nossas atitudes gritam isso. A gente responde sim com os nossos lábios, a gente canta algumas canções, mas tem uma frase do Tozer que também gela a minha alma, que fala assim: a igreja nunca mente, a não ser quando está cantando. Se as nossas ações não têm compromisso com aquilo que a gente canta, aquilo que a gente fala, isso é hipocrisia. Mas aqui tem um monte de jovem que eu sei que é apaixonado por Jesus,
Quando Ele chega no ambiente, eu sei que o seu coração acelera. Eu sei que você não veio ver pregador, você não veio ver ministro de louvor, você não veio só para os relacionamentos maravilhosos que nós temos aqui, que são importantes, que é o próprio corpo de Cristo. Mas você veio aqui por causa de Jesus, Ele nos atrai. E Jesus é Deus, e Jesus é uma pessoa, galera. Se a gente quer conhecer mais a Jesus, a gente precisa se relacionar com Ele. Quem Jesus é para você? Jesus é o Logos de Deus, o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. E Jesus quer tanto relacionamento com você, que Ele rasgou o véu que nos separava de ter relacionamento com Ele na própria carne dEle. Se nós queremos conhecer mais a Jesus, a gente precisa se relacionar com Jesus. Jesus é uma pessoa. Jesus não é uma matéria que a gente estuda. Jesus não é alguns nomes que a gente decora para tentar manipular esse Deus. O nosso Deus não se deixa ser manipulado por nada, por ninguém. Nem tocar na presença dEle, na arca da presença dEle, manipular a presença dEle a gente pode. Ou a gente dobra os nossos joelhos e carrega a arca dEle nos nossos ombros, ou nada feito, porque Ele não se deixa controlar por ninguém. Ele não é um nome que a gente vai controlar, Ele não é uma matéria que a gente vai estudar. Ele é uma pessoa que quer se relacionar com você. Jesus tem que fazer a nossa alma arder novamente. O avivamento do país de Gales começou com uma resposta a quem Jesus é, com uma menina, uma adolescente. Um avivamento ainda maior, porque eu sei que vocês estão vivendo um avivamento. Glória a Deus por isso. Mas um avivamento maior, um spark pode acontecer. Eu vejo os joelhos, se eu vejo, quem sou eu? Deus vê os joelhos de vocês dobrados aqui semanalmente, diariamente eu posso falar. Clamando por avivamento, clamando pela presença dEle. Por isso que quando a gente entra nesse lugar, o nosso coração arde também. Deus vê a oração de vocês, Deus vê 61 anos de oração dessa igreja. Deus vê o zelo dessa igreja e desse ministério. Um spark de Deus pode acontecer de repente, o de repente de Deus, ele acontece às vezes sem a gente esperar. Eu sei que vocês têm... Ei, Ina, pelo amor de Deus. Eu acho que na nossa nação a palavra avivamento está muito desgastada. Parece que prometeram avivamento. Eu não creio que a galera estava prometendo avivamento. A gente estava buscando avivamento. Mas o cenário mudou demais. De 2020, a gente em 3 estádios com tênis levantado nos envia, depois uma pandemia e tanta coisa mudou e agora a gente não vai falar mais de avivamento. A gente não vai acreditar que Jesus pode transformar uma cidade. Como o Evan Robert orava lá, Senhor, me dá 100.000 almas. Será que a gente não pode falar assim, Senhor, tem 61 anos aqui de oração, o Senhor já tem feito muito mais do que a gente merece, mas o de repente do Senhor, um spark pode acender aqui, um avivamento muito maior ainda acontecer ainda, a gente precisa... Eu também sou profeta, eu não pareço muito não, mas... Deus posicionou a casa de vocês, a igreja de vocês. Tem um som que sai daqui e vai para as nações. Ei, Ina, será que um avivamento não pode acontecer nos nossos dias? Será porque desgastaram a palavra avivamento a gente não acredita mais? Será que se a nossa vida não responder a quem Jesus é, será que não pode ser a faísca que vai incendiar ainda mais? Será que é emocionalismo meu falar isso aqui nesse altar? Ou será que a gente pode ainda acreditar que Deus vai fazer muito mais? A gente pode orar, Senhor, nos dar 100.000 almas, nos dar uma cidade, Senhor, em nome de Jesus. Ei, Ina, eu vi a igreja americana que eu tanto admiro lá, falando assim, a igreja brasileira, vocês vão nos conduzir nesse grande último avivamento. E a galera, eu falei, meu Deus. Quando a gente responde a quem Jesus é, Ele responde de volta a quem nós somos. Ele já deu identidade para vocês, já deu identidade para esse ministério. Ele já deu propósito para esse ministério. Ele já deu destino para vocês. É lindo o foco que vocês têm, que vocês falam assim, cara, a gente está construindo um negócio, e aí às vezes tem coisas assim muito grandes que podem deslumbrar, mas não tem a ver com o que a gente está construindo. Chama um menino do interior do Rio, que ninguém conhece, para pregar lá.
porque a gente está construindo a mesma coisa, mas a gente não está deslumbrado com outras coisas que estão acontecendo aí fora. Porque Deus deu destino para vocês, Deus deu identidade para vocês, Deus deu propósito, a gente está respondendo. O som que vocês têm aqui é uma resposta a quem Jesus é, galera. A nossa vida não pode ficar indiferente diante dessa pergunta. Jesus, Ele é Deus, Ele é o Logos de Deus que se fez carne, Ele é uma pessoa. E a gente precisa se relacionar com a palavra. Ler a palavra, mas deixar a palavra ler a gente também. Se a gente acredita só em partes da palavra, não é na palavra que a gente acredita, é em nós mesmos. Santo Agostinho já falava isso. A gente precisa de uma vida de oração, uma galera que saiba orar. É Mateus 6,6, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. A gente entra no nosso quartinho para a gente ter relacionamento com ele. Quando dá a hora no relógio, a gente fala, Jesus, eu não queria sair daqui, porque a gente está respondendo a quem ele é. E a gente pode se relacionar com ele através da comunhão que a gente tem com os nossos irmãos. Eu ganhei um presente de poder ser chamado amigo de vocês. A gente vê Jesus um no outro. A gente se relaciona com Jesus se relacionando com o nosso irmão. Quem Jesus é para nós. Eu queria que você ficasse de pé para a gente orar.